queria que você se preparasse para a gente estudar uma passagem da Bíblia muito especial. Cada vez que eu leio essa passagem, cada vez que eu reflito sobre ela, Deus sempre fala ao meu coração, de uma forma especial, de vários princípios, vários valores que nós poderíamos aplicar no nosso dia a dia, experimentar no nosso dia a dia. Eu acredito que você já ouviu mensagens sobre esse milagre de Jesus, mas eu queria compartilhar com você mais uma vez um pouco dessa história, desse relato tão especial, desse milagre tão especial, que muitas vezes é até brincadeira no meio das pessoas, né? Brincadeira nos filmes, mas que de fato aconteceu. Muitos críticos dizem que esse milagre não aconteceu. Eles dizem que Jesus andou ali num trecho de pedras, ou foi uma ilusão dos discípulos, por conta de algumas coisas que aconteceram ali. Mas nós cremos na Bíblia, não é verdade? E se a Bíblia está dizendo que Jesus andou sobre as águas, Ele andou sobre as águas. Eu creio nisso. Jesus tem poder sobrenatural para andar sobre as águas. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Faz milagres muito maiores que esse. Mas vamos olhar esse na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Jesus, o Espírito Santo, vai falar conosco. Acompanhe comigo a leitura, está no Evangelho de João, capítulo 6. Esse milagre também é registrado no livro de Mateus, capítulo 14, também no livro de Marcos, capítulo 6. Mas eu quero avaliar com você em cima do Evangelho de João. Tenho certeza que podemos extrair coisas especiais daqui. O texto diz assim: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenha medo. E então se animaram a recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Ok? Não sei se você sabe, mas esse é o quinto sinal, o quinto milagre registrado no Evangelho de João. O Evangelho de João registra quase todos os milagres de Jesus, com destaque aos mais importantes. Esse é o quinto que encontramos ali. No verso 16 ao verso 17, você encontrou ali, nós lemos agora há pouco, o relato de que eles entraram num barco partindo para uma cidade, uma região chamada Cafarnaum. Quando vai terminando o dia, por volta ali das 18h30, a nossa chamada noitinha, então Jesus não tinha ido ao encontro deles como ele havia combinado com eles. Eu e você precisamos entender o contexto aqui. Eles estavam do lado direito, ou então do lado direito do rio Tiberíades, ou Genezaré. Você encontra as duas afirmações no nome do lago. Esse lago ele ficava ali na região de Decápolis, e do outro lado as cidades. E foi nessa região, bem ali, se você olhar o texto antes, e você conhece os relatos dos milagres de Jesus, foi bem ali naquela região que ele realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois que ele fez esse milagre, o que aconteceu? A multidão, vendo os milagres que Jesus estava fazendo, eles queriam colocar Jesus como rei, né? Um rei terreno, um rei que iria guiá-los contra o Império Romano, que era dominador na época. E Jesus, vendo aquilo, o que ele faz? Ele se afasta da multidão e ele se despede então da multidão e dá uma ordem aos discípulos que entrassem no barco e que fossem em direção a Cafarnaum. Então, nesse trajeto, nessa travessia, bem ali no meio tem um porto chamado Betsaida. E é bem possível que Jesus havia combinado com eles de entrar no barco naquela parada. E aí então no verso 17 você encontra então o que começa a acontecer ali do relato bíblico, o que começa a dar assim um tom assim, vamos dizer assim, desesperador. No verso 17 então já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles como havia combinado. Então eles chegaram naquela região, olharam para o porto, Jesus não estava lá, então eles ficando numa situação ali de cadê Jesus? Onde Jesus estava?
Você encontra no relato de Mateus, você pode ler isso na sua casa depois, que Jesus, nesse instante, ele estava num monte orando, em comunhão com Deus, e você pode encontrar isso lá no texto. Mas aí no verso 18, o que começa a acontecer? Começa a soprar um vento forte. Não é isso que nós acabamos de ler? Começa a soprar um vento forte, e as águas, elas começam a ficar agitadas. Eu não sei se você já fez alguma travessia de barco, teve essa experiência de andar de barco e fazer alguma travessia, talvez aqui no litoral do Paraná, você foi na Ilha do Mel, ou algum outro lugar, alguma viagem que você fez uma travessia. Eu não digo pegar um barquinho e pescar ali no Rio Tibagi, ou ali na represa de 1º de Maio, eu estou dizendo de fato fazer uma travessia, talvez ali 1 ou 2 horas dentro de um barco, rumando para algum lugar. Eu tive essa experiência, eu e minha família, alguns anos atrás, a gente fez uma travessia assim, numa viagem de férias, e na ida foi tudo bem. Mas quando nós voltamos, na volta, bem no finalzinho do dia, o vento começou realmente, no meio do mar ali, a tumultuar as coisas, né? E a Cione, que é a mais corajosa da turma, já começou a falar, e agora, o que nós vamos fazer? Será que o barco não vai virar? Até porque ela nem queria entrar no barco, nem queria fazer esse passeio. Será que o barco não vai virar? Será que não vai acontecer alguma coisa? E eu falei, calma, é só um vento, é só um vento. Alguns meses depois, né, a gente já voltando aqui para Londrina, a gente ouviu relatos que naquela região onde nós experimentamos daquela viagem, o barco virou um daqueles barcos que transportam nessas viagens, e algumas pessoas morreram afogadas por causa disso. E ela disse bem assim, eu nunca mais entro num barco com você. Eu sou doido para fazer um cruzeiro, né? Assim, de férias, ou assim, de viagem especial, de lua de mel. Ela disse, eu não vou com você, de jeito nenhum. Bom, essa é a situação aqui. Então, começa um vento diferente, e as águas começam a ficar agitadas. O que acontece? Então, esses ventos começam a levar o barco mais para o meio do lago, mais ali para uma região mais perigosa, uma parte mais funda do lago. Só para você entender um pouquinho assim, de história ou de geografia, esse lago ele fica numa região montanhosa, numa região assim, de montanhas, ele fica bem no meio. E é interessante porque alguns relatos dizem que esse mar, esse lago, ele está abaixo do nível do mar. Então, quando venta ali, segundo os historiadores, aquilo se torna algo realmente difícil de controlar um barco com ventos e começa a ficar revoltoso e muito perigoso. Foi exatamente nesse momento que os discípulos se encontram. Uma situação de risco, de afogamento, apesar de que alguns dos discípulos, como você sabe, eram pescadores. Mas aí então começa algo a ficar muito fora do controle deles. Verso 19 diz isso. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, o que acontece então? De longe eles veem quem? Jesus se aproximando, andando sobre, o que está escrito lá? Sobre o mar. E eles ficaram aterrorizados. Se você olhar o relato de Mateus, fala que eles ficaram desesperados, ficaram com medo. Eles começaram a gritar desesperados, quem é esse? É um fantasma. Você já viu um fantasma? Ou a possibilidade de ver um fantasma? Eu me lembro quando criança, a gente tinha medo dessas coisas, né? Eu tinha um medo lascado de chegar em casa sozinho, ou de ficar em casa sozinho, né? Com a possibilidade de ter assim um vulto ali, uma imagem, um fantasma. O medo de fato de fantasma. Minha mãe, numa das tentativas de melhorar a família, nós fomos morar num posto que tem aqui entre Londrina e Irerê, chamado Posto Serrinha, que nem existe mais. Isso eu tinha lá 10 anos. E aí, mudando para lá, minha mãe foi ser gerente daquele posto, e no fundo tinha uma casa. E nós tínhamos que mudar para lá. E era eu, minha mãe e meu irmão, só nós 3 morando numa casa. E minha mãe ficava cuidando do posto até altas horas. E você sabe como que é moleque, né? A gente vai conhecendo os vizinhos, ali só tem sítios e fazendas. Eu fiz amizade com um amigo bem longe. E aí eu fui ficando lá no sítio, fui ficando, e chegou a hora de voltar para casa. E você já viu estrada de sítio como que é, né? Aquele negócio escuro, né? Não tem luz. Não tem luz. Naquela época não tinha esse negócio de celular que se acende hoje, não tinha nada disso. E eu tinha que ir para casa, porque tinha hora para chegar, senão, né, a varinha comia no solto.
e vai eu ir para casa. Tinha uns 10, 11 anos. Cruzar aquela estrada, ou estrada longa. E aí você escuta uma vaca ou um cavalo. Hoje eu entendo que é uma vaca ou um cavalo, mas naquela época, para mim, era um fantasma, era alguma coisa para me pegar. E aí você começa a escutar a voz, assobio, apito, coisa que da sua imaginação. E aí, você já sabe, você deve ter passado por aí, por isso. É interessante porque quando você olha para essa história, você percebe que muitas vezes a imaginação faz com que os problemas fiquem o quê? Mais agravados. Vai longe, fica pior ainda, né? Eu fico imaginando os discípulos, quando eles viram Jesus vindo, nunca eles imaginavam que era Jesus a um primeiro olhar. O relato diz, mas ao primeiro olhar, muito difícil. É um fantasma, é um vulto. O que nós vamos fazer? E a tempestade comendo solto, o barquinho balançando de um lado para o outro. Eles vendo essa situação, se imaginem um pouquinho dentro desse texto. O pavor que tomava conta daqueles homens num barco, naquele instante, no meio do lago, enxergando aquilo que poderia ser um fantasma ou até mesmo um demônio. Mas aí no verso 20, então entra Jesus na história e ele diz bem o seguinte: sou eu, não tenho medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Não era um fantasma, não era um demônio, era Jesus. A tempestade passou. Os discípulos receberam Jesus no barco aliviados. E aqui então termina essa história maravilhosa, esse relato lindo que eu tentei um pouquinho dramatizar para vocês. Mas eu quero te extrair 2 lições. Nós poderíamos extrair várias lições daqui, mas eu quero me ater a 2, que eu tenho certeza que vai falar algumas situações universais da nossa família, ou como nós vimos hoje de manhã, seja qual tribo você participe, sobre qual grupo você está ligado. Tem alguns princípios aqui que atendem às nossas situações dentro de casa, fora de casa, nos relacionamentos familiares, de amigos, no trabalho. 2 princípios que vão nos ajudar, 2 lições preciosas que podem ser aplicados no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vai falar muito ao nosso coração. A primeira delas é o seguinte: Jesus, ele intervém de acordo com o momento que ele considera oportuno. E aqui, Jesus está dizendo bem assim: eu não sou imediatista. E como nós somos? Jesus, ele vai agir no momento dele, não no nosso. E é interessante que nós queremos que Jesus haja no nosso. Nós somos imediatistas. Nós temos a tendência de querer tudo agora, já. Isso não é novo. Nós queremos uma internet mais rápida, nós queremos chegar mais rápido, nós queremos comer mais rápido. Nós reclamamos quando nós vamos em algum lugar e temos que esperar alguns minutos para sermos atendidos, seja qual lugar for. A gente paga mais caro para chegar, para ser atendido mais rápido. E quando pagamos mais caro para ser atendido mais rápido, a gente reclama ainda mais, porque está demorando demais. E muitas vezes nós transferimos isso para o nosso relacionamento com Jesus. Mas Ele está dizendo para mim e para você, através desse milagre: eu vou agir no meu momento, não no seu. Eu não estou preso a essa necessidade humana do imediatismo, apesar de que eu entendo e reconheço que isso precisa ser tratado em você. Mas eu não sou assim. Eu tenho o meu momento. Eu tenho o meu momento. Ele age no momento dele. É interessante, e eu tenho certeza, que os discípulos, ao primeiro vento e o primeiro momento que eles se colocaram numa situação de risco, eles queriam que algo fosse resolvido naquele instante. O vento tinha que parar. É bem possível que, numa compreensão cristã, eles queriam que Jesus estivesse naquele barco, naquele momento. Por que Jesus não nos encontrou onde Ele falou que estava? Se Ele estivesse aqui, talvez nada disso estaria acontecendo. Cadê Jesus? Por que Ele não vem ao meu socorro? Por que Ele não apareceu logo no primeiro vento? Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Lá no verso 17 nós encontramos isso. Eles entraram no barco
e começaram a travessia, mas Jesus ainda não estava com eles. Provavelmente clamaram a Deus e nada acontecia. E agora, entenda isso, Jesus estava ciente e no controle de tudo isso. Jesus estava ali, estava vendo tudo isso, estava acompanhando o tempo todo o que estava acontecendo, embora ainda não estivesse se manifestado. Ele esperou até que os discípulos vissem que estavam completamente perdidos, necessitados de ajuda, perto da morte, desesperados. Como eu disse lá no Evangelho de Mateus, o relato ele é assim mais cheio de detalhes. Você pode ver lá no capítulo 14, verso 26, diz que eles ficaram, quando viram Jesus andando sobre as águas e diante de tudo que estava acontecendo, eles estavam gritando de medo. Além do vento, agora um fantasma. O que está acontecendo? O medo tomou conta. No entanto, eu e você podemos imaginar a situação que eles estavam vivendo, a angústia. E é interessante que o mundo tem as suas leis cruéis, só que o mundo é familiar a mim e a você. Quando eu e você vemos situações que são comuns do dia a dia, isso pode nos causar espanto, tristeza, mas é comum. É comum ver as coisas como estão acontecendo. Não é algo assim que foge da nossa compreensão humana. Mas ver um homem, ver um vulto, ver Jesus andando sobre as águas, isso foge de uma compreensão humana. E é isso que acrescenta ainda mais temor, desespero àquela situação. Além do barco estar a ponto de virar, agora então a gente está enxergando fantasmas, ou demônios que andam acima das águas. Quando eu e você nos deparamos, e imagina aquela situação, as leis naturais do ser humano sendo quebradas, e os nossos olhos visualizando aquilo, ao primeiro momento é muito difícil a nossa compreensão, a nossa aceitação e a nossa assimilação do que está acontecendo. Ou nós ficamos espantados, ou com muito medo, desesperados, ou nós caímos naquela reação que é muito comum hoje em dia, a gente pega o celular e começa a filmar, né? Por mais que a gente tenha medo e saiba que está acontecendo alguma coisa de errado, a nossa geração hoje, rapidamente saca o celular, e aí liga a câmera e já começa a filmar. Bom, eu estou com medo aqui, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho que filmar esse negócio, porque eu tenho que colocar isso na internet para que todo mundo veja. E quem sabe eu fico famoso com vários likes ou várias visualizações do que eu estou fazendo. Bom, foi bem aí que Jesus então se manifesta. Primeiro, para manifestar o seu poder. Eu sou Jesus e eu ando sobre as águas. Segundo, para manifestar o seu cuidado. Eu cuido de você. A tempestade pode estar virando o seu barco, mas eu estou no controle, lembre-se disso. Terceiro, para manifestar o seu amor. Eu sei exatamente o que você está passando, eu sei exatamente, mas eu quero dizer para você, eu estou no controle. Jesus se manifesta para deixar bem claro aos discípulos que ele esperou até o momento que eles entendessem que eles dependiam de Jesus. Agora, essa situação, essa lição é muito importante para nós, porque com frequência eu e você estamos nesse contexto. Queremos que Deus nos atenda aqui e agora, que Ele nos livre de todo o sofrimento, de toda a angústia que nós estamos passando. E às vezes, eu e você nos admiramos com o fato de que nós estamos clamando a Deus, orando a Deus, confiando em Deus, e parece que nada acontece. Aquela doença não é curada, o aperto do meu coração, ele não some, pelo contrário, persiste, aquele sofrimento se prolonga, aquele problema não se resolve dentro da minha casa. Nós queremos que os problemas sejam resolvidos, mas sem sofrimento nenhum. Nós vivemos aquele momento da sociedade hedonista. Queremos que tudo se resolva
que tudo se resolva, que tudo dê certo, mas nós não queremos sofrimento nenhum. Nós queremos emagrecer, mas não queremos controlar a nossa boca e nem fazer exercício físico. Sofrer para quê? Deve ter alguma coisa, inventa alguma coisa mais fácil. Nós queremos ser pessoas melhores, mas não queremos pagar o preço necessário que envolve para sermos pessoas melhores. Nós queremos o agir de Deus, mas não estamos dispostos a nos encaixar no tempo de Deus. Nós queremos que Deus se encaixe no nosso tempo, no nosso momento, mas não queremos nos encaixar no tempo dele. E aí sabe o que acontece? Eu e você sucumbimos diante do fato de que Deus não está atento às minhas necessidades, ou que Deus me abandonou. Mas não. Deus não nos abandonou. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele não nos abandonou. Afinal de contas, Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Lembre-se disso. Ele sabe exatamente a hora de intervir a nosso favor. Ele sabe que o nosso sofrimento e as expectativas que estão em torno disso vão nos ajudar na oração e na dependência dEle. Ele sabe que as nossas orações não atendidas no momento que queremos vai nos ajudar a viver uma espiritualidade diferente, não do que Deus pode fazer por nós, mas porque Ele é Deus. E eu, como você, muitas vezes temos uma listinha e vamos diante de Deus dizendo assim: Senhor, essa é a minha lista, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu preciso disso, é para já, é urgente. E eu não estou dizendo que Deus não está atento à nossa oração. Eu estou dizendo que Deus é muito mais do que alguém que atende às nossas orações. Deus é Deus. E Ele é Deus não porque Ele atende a sua oração, porque Ele é Deus. E na sua graça, na sua misericórdia, Ele vai cuidar de cada um de nós. Deus permite que a gente continue sofrendo na angústia, na expectativa, sabe por quê? Para tratar a nossa vida. Existe um propósito nas coisas. Existe um propósito naquele momento de expectativa, do aguardar, da tempestade, de Jesus vindo sobre as águas. Existia um propósito. Que eles entendessem. E talvez, e com certeza para mim e para você nessa manhã, que Deus vai agir no tempo dele e não no nosso. Então confie nisso. No tempo certo, ele virá sobre as águas. Não no seu, no dele. No tempo certo. No tempo certo, ele virá sobre as águas e vai cuidar da sua casa. No tempo certo, ele virá sobre as águas e vai cuidar daquela enfermidade. No tempo certo, ele virá sobre as águas e vai dizer bem assim: calma, eu estou aqui. No tempo certo, ele vai cuidar de você. Mas lembre-se, é no tempo dele, não é no seu tempo, é no tempo dele. Jesus não está interessado no imediatismo. Ele está pronto para agir no tempo dele. Segunda aprendizado, ou segundo lição que nós podemos tirar desse milagre, é que Jesus, ele tem poder sobre as leis naturais. Eu sei que isso é redundância, eu sei que nós sabemos disso. Jesus pode acalmar qualquer coisa, qualquer coisa. Eu não sou uma pessoa que tenho medo das coisas, poucas coisas eu tenho medo. Mas uma das coisas que eu tenho experimentado medo, depois que eu mudei aqui no Isbio, é a questão do vento. É interessante. Logo quando eu mudei aqui, e as nossas casas aqui, elas são, assim, não digo antigas, mas um pouco velhinhas, né? Não sei o que fica pior, antigo ou velho, velho ou antigo, mas enfim, as nossas casas são casas assim que já têm 50 anos, né? E eu me lembro logo quando eu mudei na casinha aqui atrás, uma casinha muito gostosa, a gente gosta de morar ali, o telhado era muito velho. E aí chovia e molhava toda a laje, era um horror. E aí então a gente juntou ali o Isbel, comprou as telhas, e o seu Divino, que era o nosso zelador aqui, mas eu junto com ele, mais alguns seminaristas, nós trocamos uma parte do telhado. E logo naquele final de semana tinha um acampamento. E o seu Divino falou assim: pastor, pode ficar tranquilo, sábado eu venho de manhã e eu parafuso todas as telhas, fica tranquilo. Tínhamos trabalhado até sexta-feira, quase noitinha. Ele disse: amanhã eu venho e faço o resto. Falei: tá bom, seu Divino, beleza. Fui para o acampamento,
Voltamos ao acampamento, e um domingo de manhã, nós não tínhamos culto de manhã ainda, mas tínhamos os cursos aqui. Logo depois que a gente chega em casa, deu um vendaval e voou telha para tudo quanto é lado. Descobriu a casa, voou telha, né? Ele esqueceu. Na verdade, ele não conseguiu vir parafusar as telhas e destelhou a casa todinha. Então, toda vez que venta, como ventou ontem ou ventou essa semana, eu estava lá no acampamento, eu fico imaginando, a telha vai voar. Vai voar a telha para tudo quanto é lado. Apesar que já está parafusado, mas vai voar a telha. E se eu não estou em casa, então, se só está as meninas em casa, eu fico mais preocupado ainda. Nossa, se voar a telha, o que vai acontecer? E lá tem umas telhas meio soltas, então elas, quando o vento vai blá, 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 você não imagina o barulhão que faz. E eu comecei a desenvolver medo do vento. Então o vento começa a ventar, eu já começo a olhar para as árvores, já começo a pensar no telhado daqui, no telhado dali, no telhado da igreja. Falei, vai voar telhado para tudo quanto é lado. Uma afobia, ou uma fobia de vento, vamos dizer assim, né? Deve ter um nome certo para isso, mas uma fobia de vento. Agora, Jesus, ele tem poder sobre as leis naturais, sobre o vento, sobre qualquer situação. E é interessante que você sabe disso, as leis da densidade de corpo, ou leis mecânicas, ou de hidráulica, diz que se nós colocarmos algo, qualquer coisa pesada sobre as águas, o que vai acontecer? Vai afundar. Então, um corpo sobre as águas faz o quê? Ele afunda. Por mais que você adquira lá a habilidade de boiar, você boia, né? Joga a barrigona para cima e fica lá, né? Mas andar sobre as águas, você consegue? Eu não conheço ninguém ainda, só Jesus. Eu não vi ninguém andar sobre as águas ainda. Ainda não. Acho que nem vou ver. Mas Jesus caminhou. Quando ele caminha sobre as águas, ele está afirmando que ele é Deus. Ele está dizendo bem assim, eu não estou sujeito a leis humanas, mas elas estão sujeitas a mim. Ele está dizendo bem assim, quando ele caminha sobre as águas, eu sou Deus. E se eu quiser caminhar sobre as águas, não são as leis humanas que regem os seus comportamentos, as suas percepções, que vão me impedir de fazer isso. Quando eu lembro disso, que Jesus andava sobre as águas, também para mim fica claro que não existe nada que ele não possa fazer. Nada, nada, nada. Não existe doença que ele não possa curar. Não existe casamento, por mais destruído que esteja, que ele não possa restaurar. No culto do amigo, teve um rapaz que veio aqui na igreja, um drogado, um andarilho, morador de rua, como tantos que têm aparecido. Ele veio até a igreja através da família do Alain, que bateu na porta da casa do Alain pedindo comida, o Alain ofereceu ajuda, ele ficou esperando o dia todo, até a noite, para vir no culto. Chegando no culto aqui, ele sentou aqui na frente, e ele diz, eu preciso de ajuda. Bom, nós começamos a ajudar esse rapaz. Nós internamos ele numa clínica, da clínica ele teve um surto psicótico, hoje ele está internado lá na Colina Verde, não é Colina Verde, no Xangri-Lá. Nós temos ajudado o Diego. Lembre do Diego nas suas orações. A família abandonou esse rapaz e eu me encontrei com o tio dele algumas semanas atrás. E o tio dele falou bem assim para mim, eu não acredito. Esse rapaz não tem esperança. Na verdade, se ele morresse, para a família seria a melhor coisa que acontecesse. Porque nós não temos esperança. Eu não acredito que esse rapaz será transformado. Eu não acredito que ele será uma nova pessoa. Ele não tem futuro. Nós já fizemos tudo por ele. Aí ele perguntou para mim, jogou a bola assim, para mim fazer o gol. Ele perguntou assim, eu não entendo, por que vocês estão ajudando ele? Eu disse para ele, eu estou ajudando ele, porque eu acredito num Deus que pode mudar a vida desse rapaz. E hoje ele é um nada, para não dizer o palavrão que ele disse para mim. Hoje ele é um nada, mas amanhã ele pode ser um homem de bem. Um servo de Deus, temente a Deus, um pai de família, que vai influenciar gerações e gerações de pessoas a serem diferentes. É esse Deus que nós acreditamos, que anda sobre as águas, que transforma pessoas, que restaura casamentos. É o Deus do verso 20, que diz bem assim, sou eu, não temas, sou eu. Quando você olha para o original, você não encontra o sou eu, mas a expressão o eu sou. E o eu sou era familiar àqueles discípulos. Porque algumas vezes eles já haviam escutado
em outros milagres que Jesus já havia feito na frente deles. Quando Jesus diz bem assim: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdadeira vida, eu sou o pão que desceu do céu. Isso era familiar aos ouvidos dos discípulos. Ele estava dizendo bem assim: eu sou o Deus lá do Monte Sinai, o Deus de Moisés, o Deus da sarça ardente. Sim, sou eu sou o eu sou, eu ando sobre as águas, eu faço coisas que o homem não pode fazer, eu restauro vidas, eu salvo pessoas, eu vou além do que você possa imaginar. O eu sou. Essa conexão que Jesus está fazendo com os discípulos, bem naquele instante, quando eles escutam o eu sou, ele faz a conexão do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus que era conhecido a cada um deles, das histórias que eles escutaram dentro das suas casas. O eu sou que multiplicou os pães e os peixes, um pouquinho antes de Jesus andar sobre as águas. O eu sou que curou o aleijado, um pouquinho antes. O eu sou que curou o filho do oficial, que cada um deles viram. O eu sou que transformou a água em vinho no casamento, e cada um dos discípulos presenciaram aquilo. Uma conexão. E é assim que Deus faz comigo e com você, uma conexão. Quando Ele vem sobre as águas, quando a vida está tumultuada, desesperado, e você morre de medo, desesperado, não sabe o que fazer, e Deus vem até você e diz bem assim: sou eu. Você lembra de mim? Eu fui lá no seu Egito, eu libertei você. Sou eu aquele que restaurou o seu casamento. Sou eu aquele que sarou os seus filhos, que curou aquela enfermidade. Sou eu que fui até você no momento mais crucial da sua vida, e você escutou a minha voz como você nunca escutou antes. Sou eu que falei de uma forma tão especial com você, que você se rendeu à minha voz e ao meu chamado. Sou eu. Não tenha medo, porque eu sou o mesmo Deus daquele dia. Através do seu agir, Ele demonstra que Ele é Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque antes do fazer, Ele é o ser. O que Jesus está dizendo aqui também, para mim e para você, é que Ele é muito maior do que aquilo que Ele pode fazer por nós. Quando Ele diz bem assim: sou eu, já está tudo incluso. Eu sou mais do que aquele que faz as coisas, eu sou Deus. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Salvador. Ele faz essa conexão com a nossa história, dizendo bem assim: sou eu, não tenha medo. E isso fixou profundamente no coração daqueles discípulos, uma palavra decisiva, libertadora, que muitas vezes é assim para mim e para você. Esse eu sou. E na sua particularidade, Deus fala com cada um de nós de uma forma especial. Algumas semanas atrás, nós fomos num retiro. De vez em quando, nós pastores, a gente vai lá para o acampamento em jejum, para um retiro. E na nossa leitura bíblica daquele dia, é o livro de Mateus. E um texto que é muito familiar a mim, lá anos atrás, mais de 20 anos atrás. E Jesus falou de uma forma tão especial comigo naquele dia, dizendo assim: Luciano, eu sou o mesmo Deus de 23 anos atrás. O mesmo Deus que falou com você nesse texto, naquele dia, naquele quarto, do jeito que você estava, internado naquela clínica, no meio da madrugada, quando você estava orando. Eu sou o mesmo Deus, eu não mudei. Deus fala na nossa particularidade, para vir de encontro aos nossos medos, às nossas inseguranças. Jesus, quando vem sobre aquelas ondas, sobre o mar, Ele está dizendo bem assim: sou eu que cuido de você, sou eu que amo você, eu estou aqui. Sabe para quê? Para dissipar todo o medo, toda a insegurança, tudo. E o que Jesus está dizendo para mim e para você, Ele está dizendo: sou eu, não tenha medo do fracasso.
É interessante como a gente tem medo de fracassar. Alguns de vocês conhecem a minha história, tenho compartilhado às vezes, principalmente, mais detalhes no nosso Conexão com Deus. Até incentivo você a ir, não por causa da minha história, mas por causa de tantas histórias de transformação que Deus fez. Leve um amigo. Mas uma parte da minha história é que eu vim de um lar completamente destruído. Meus pais se separaram quando eu era muito novo, tinha 3 anos, meu irmão tinha 1 ano. E eu não culpo a separação deles por várias tragédias da minha história, não é isso. Mas é claro que teve uma certa influência. E eu sempre me preocupei, mesmo antes da minha conversão, que eu não queria ter uma família fracassada. E quantas vezes eu e você temos medo do fracasso? Mas aí Jesus vem dizendo bem assim, sou eu que cuido de você. Não tenha medo do fracasso. Sou eu que cuido dos seus filhos. Como pais, a gente tem tanta preocupação com os nossos filhos. Será que eles vão dar certo? Será que vai dar certo? Jesus está dizendo para mim e para você, sou eu que cuido dos seus filhos e capacito você a ser um bom exemplo para eles. Sou eu. Sou eu. Muitas vezes nós estamos diante dos impossíveis. Quantos de nós estamos enfrentando impossíveis hoje? Realidades que nós não podemos fazer nada, que vai além, como por exemplo uma enfermidade. Mas Jesus está dizendo bem assim para mim e para você, sou eu, não tenha medo. Eu sou o Deus do impossível. Não tenha medo. Ele está dizendo assim, nesta manhã para mim e para você, sou eu, apenas confie. Eu estou no controle. Confie nisso. Jesus, ele não está limitado ao nosso imediatismo. Pelo contrário, ele vai agir no tempo dele. Confie, ele vai agir. Jesus está aqui para sarar os nossos medos e os nossos desesperos. Porque ele é Deus. Não só porque ele anda sobre as águas, porque ele acalma o mar, porque ele realiza milagres em cima de milagres, não. Porque ele é Deus.